Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. Eu tenho aqui 10 minutos para fazer uma análise bíblica com você e eu quero fazer uma análise a respeito de um texto sobre o Natal. Já que nós estamos em época de Natal, você aí que está se preparando já para a sua comemoração, não deixe de conferir esse vídeo. Tenho certeza que Deus pode edificar a sua fé através dele. Eu quero ler com você Atos, capítulo de número 2, Atos não, Lucas capítulo 2, versículos do 1 ao 7, confundi porque é o mesmo autor. Segundo a tradição, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos foram escritos pelo evangelista Lucas. E aí diz assim: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Nós podemos perceber, naquela época, César Augusto reinava sobre toda aquela região. Ele era o César, o imperador de Roma, e ainda na vida de Cristo, durante o período da vida de Cristo, um outro imperador vai assumir o lugar dele, que era Tibério. Esse licenciamento feito, ele foi questionado por alguns estudiosos da Bíblia. Nós temos na teologia a chamada alta crítica, que são aqueles estudiosos que realizam críticas à Bíblia e colocam os textos bíblicos em questionamento. Porém, depois alguns achados arqueológicos confirmaram a autenticidade desta passagem. O questionamento era feito devido que não se tinha registro deste recenseamento entre os gregos e nem também entre os romanos, nem entre os judeus. Não havia nenhum tipo de registro a respeito deste recenseamento. Porém, depois, através de novas descobertas, foi confirmado que este recenseamento ele foi autêntico. E aí nós podemos perceber, né, nós temos uma Roma que já está no seu período imperial. Roma tem um período republicano e depois um período imperial. Aqui nós já estamos em um período imperial, onde havia um César, um imperador em Roma. O Império Romano ele durou cerca de 1000 anos, foi um dos impérios mais poderosos. Versículo 2: Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Você tinha em Roma o César, o imperador, e em cada região que estava localizado no Império Romano, ele colocava um representante, um governador. Quando foi feito esse recenseamento, que nada mais era do que uma forma de você saber quantas pessoas que existiam naquele império, você saber a quantidade, era uma espécie de contagem, e durante esse recenseamento, Quirino era o governador da Síria, ele estava na administração ali da região da Síria. Versículo 3: Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Ou seja, foi um censo regionalizado. Em cada cidade o censo era feito, em cada cidade as pessoas daquela cidade, elas iam para o local onde estava sendo feito o recenseamento. As pessoas, elas não precisavam se deslocar para outras cidades. Versículo 4: Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José, que era o pai de Cristo, que cuidou de Cristo, ele sai então, né, da região da Judéia para ir para a cidade de Belém, para a chamada cidade de Davi. Cristo, ele era da Galiléia ou ele era de Belém? Cristo, ele nasceu em Belém. Ele passou um período morando na Galiléia, por isso ele foi chamado de o Galileu, porque ele viveu um período na Galiléia, porém ele não era da Galiléia, ele era de Belém. Foi em Belém de Judá onde Jesus Cristo
nasceu. Algumas pessoas confundem isso, nós não podemos confundir. Jesus viveu na Galiléia, viveu. Ele ficou conhecido como Galileu, ficou. Porém, ele nasceu em Belém. Ele não nasceu na Galiléia. É algo que nós temos que ter bem fixo em nossas mentes. E ele era da casa e da família de Davi, que era a família real. Só que nessa época, a família de Davi já não tinha mais nenhum poder sobre o reino de Judá, sobre Israel. Eles não tinham mais nenhum poder, porque eles tinham, como eles estavam sob o domínio de Roma, então eles não tinham mais nenhum poder. Roma colocava lá um governador para administrar aquela região da Judéia, porém a família real não tinha mais nenhum poder. É semelhante à família Bragança. Nós não tivemos também na nossa história uma família real, uma monarquia. O Brasil não teve 3 períodos: Brasil colônia, Brasil monarquia e Brasil república. Nós tivemos também uma família real durante esse período monárquico, a família Bragança. Até hoje eles existem, até hoje eles estão conosco, porém eles não têm mais nenhum poder sobre a administração pública brasileira. Era a mesma coisa da família de Davi. Eles já não tinham mais nenhum poder na administração daquela região, porém eles ainda existiam. José fazia parte dessa família e ele foi até a sua cidade, a cidade de Davi, a cidade de Belém de Judá, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. José, ele até desconfiou quando Maria engravidou por um milagre do Espírito Santo de Deus. Tem algumas pessoas que questionam isso. Ah, Lucas, como é que pode uma pessoa engravidar pelo Espírito Santo? Aí eu te pergunto, como é que pode uma pessoa ressuscitar dos mortos? Como é que pode um paralítico andar? Como é que pode a água ser transformada em vinho? Nós temos que ter em mente que isso é uma situação excepcional. Não é uma situação de normalidade, é uma situação de milagre. O milagre ele é algo excepcional. De certa forma, ele rompe com essas regras que nós conhecemos. Nós sabemos que para uma mulher engravidar é preciso, né, o material genético do homem unir-se ao material genético da mulher, haver a fecundação. Porém, isto Deus, sendo Deus, ele pode excluir essa parte do material genético do homem e ele diretamente intervir no útero da mulher e fazer com que um filho, né, um menino, uma menina ali se desenvolva. Isso se chama milagre. Então nós temos que ter isso em nossas mentes, que milagre é algo diferente, foi algo que foi o que Deus fez em Maria. Ele descartou essa parte do material genético do homem e ele interviu diretamente no útero de Maria para que ela engravidasse. E ele pode muito bem fazer isso porque ele é Deus. Se você acredita em Deus, se Deus raciocine comigo, se Deus existe, é plenamente possível que ele opere milagres e que ele intervenha desta forma diretamente no útero de Maria e faça com que ela se desenvolva, com que ela desenvolva, melhor dizendo, né, ali no seu útero uma criança, um bebê, um feto. Né? A gente tem que ter esta consciência de como Deus opera, de como Deus age, de quem Ele é de fato. Né? Que você ore a Deus para que Deus possa, né, trabalhar tanto na sua vida, para você também ser um homem virtuoso para a sua mulher, como orar e interceder pela sua mulher, para que ela seja uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa na sua vida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. Então, naquele momento, eles vão esperar um período. Nós sabemos que a mulher dá à luz com 9 meses. Tem algumas situações de parto, quando acontece o parto precocemente, que pode ela dar à luz com 7 meses, 8 meses, mas a normalidade é 9 meses, não é nem 7 nem 8 meses. A normalidade é que a mulher engravide, que a mulher dê à luz com
9 meses. E foi o que aconteceu. E aí você pode perguntar, mas Jesus nasceu, Lucas, no dia 25 de dezembro? Não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso foi uma estratégia evangelística usada pela igreja cristã, porque nesse dia se comemorava o nascimento do Deus Sol. E aí o que a igreja cristã fez? Já que vocês gostam de comemorar nesse dia, então agora vocês vão comemorar o nascimento do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Por isso estabeleceu o nascimento de Cristo no dia 25. Jesus nasceu mais ou menos em setembro e outubro. Não se sabe o dia certo, a data exata, mas ele nasceu por volta disso. E não tem problema nenhum comemorar no dia 25, porque como eu falei, foi uma estratégia evangelística utilizada para trazer mais adeptos para o cristianismo, para divulgar o cristianismo. Não há nenhum problema em você comemorar o Natal no dia 25. Claro que hoje as pessoas às vezes colocam, coisas que não têm a ver com o nascimento de Cristo, mas a essência é comemorar o nascimento de Cristo, é uma estratégia evangélica. Nós não podemos entender e interpretar as coisas ao pé da letra. Você não é pecado se comemorar o nascimento. Se você não sabe o dia exato de nascimento de uma pessoa, você pode comemorar em outro dia. O que importa é você se lembrar de Cristo e aproveitar a oportunidade para falar de Cristo para outras pessoas. Isso é algo que nós temos que ter em mente, que o que importa é a essência da data, a essência da comemoração, e não se Cristo nasceu exatamente no dia 25 ou não. Isso aí é a pessoa se apegar a coisas que não são essenciais, que não são importantes. Se não se sabe exatamente o dia que Cristo nasceu, comemore-se então no dia 25. Eu não vejo problema nenhum nisso. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Manjedoura era uma espécie de tábua onde se colocava o alimento da vaca. Até hoje, coloca-se o alimento da vaca, o alimento dos cavalos, porque não havia lugar para eles na hospedaria, que era uma espécie de hotel. Por que isso aconteceu? Por falta de vaga no hotel. E aí Jesus nasce ali mesmo, na manjedoura. É Deus trabalhando também com a simplicidade. Nos lembrarmos de tudo aquilo que Cristo fez por nós, tudo aquilo que Cristo tem atuado em nossas vidas, que Cristo possa nascer também na minha vida e na sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar o nosso vídeo com seus colegas. E um abraço para você, Feliz Natal para você e até a próxima!